Fala, queridos, tudo bem? Professor Rafael Benassi por aqui. Hoje, então, a gente vai estar falando de história geral, tá bom? Entraremos num assunto que é o renascimento cultural, beleza? Gente, olha só, a gente está falando, tá? Basicamente de era moderna, tá? Então, o nosso assunto maior é era moderna, tá? O nosso contexto é a era moderna, tá? Bom, em alguns momentos a gente veio falando de outros assuntos, tá? Então, eu quero que vocês entendam que isso está numa ordem cronológica, tá? O renascimento cultural, gente, é justamente o primeiro momento em que você tem o final da Idade Média. O renascimento cultural é o processo de transição, tá? Da Idade Média para a Idade Moderna. Então, da Baixa Idade Média, do final da Idade Média, né? Para a Idade Moderna, tá? Então, o renascimento cultural é justamente os homens da Idade Moderna chamavam de a morte, não é, da Idade Média. Tá bom, queridos? Bom, o que acontece, gente? Quando a gente fala em renascimento, tá? O certo mesmo é usar esse termo entre aspas. Por quê? Porque renascimento foi um nome dado pelos próprios homens daquele período, pelos próprios homens da Idade Moderna, para o período em que eles estavam vivendo. Tá, Rafa, mas a gente está falando especificamente de que séculos? Bom, muito simples, gente. A Idade Média vai do século V ao século XV. Se eu estou falando que o Renascimento Cultural é o início da Idade Moderna e a transição da Idade Média para a Idade Moderna, estamos falando do século XV em diante. Então, a gente está falando do século XV, do século XVI, tá? Bom, o que acontece, galera? Como eu falei para vocês, o nome Renascimento tinha que estar entre aspas. Por quê? Porque foi um nome dado, tá? Pelos próprios modernos, ok? Bom, mas quando a gente fala em renascimento cultural, renascimento da cultura, parece que a cultura morreu em algum momento. Bom, os homens que viveram aquele período, que viveram o fim da Idade Média, como a gente vai ver, tinham ou queriam manter uma certa distância em relação à cultura medieval. Por quê, gente? Porque vocês sabem, tá, que na Idade Média existia uma dominação ideológica da Igreja Católica, não é? Na verdade, não era só uma dominação ideológica, era uma dominação também no campo político. A Igreja Católica, na Idade Média, tinha muitas terras e dominava a produção de conhecimento, não é? Nas universidades, instruíam os reis, até através da própria dominação da leitura, não é? Só aprendia a ler quem era da igreja, tá? Mas, na Idade Moderna, no começo da Idade Moderna, esse poder da Igreja Católica ele vai enfraquecendo, como a gente viu, né, a partir lá do século XIV, com a peste negra, não é? E os questionamentos que as pessoas começam a fazer das explicações que a Igreja Católica dava para as coisas que aconteciam, não é? Então, o renascimento cultural, tá? O renascimento da cultura marca, né, uma distância que os homens da Idade Moderna queriam ter em relação ao período medieval, no qual eles diziam que a sua cultura havia morrido, tá? Então é como se na Idade Média a cultura tivesse morrido e na Idade Moderna essa cultura estava renascendo. Mais uma vez, gente, quem está pensando isso são os homens da Idade Moderna que queriam estabelecer uma certa distância em relação à forma de pensamento na Idade Média, dominada pela Igreja Católica, dominada pelo pensamento religioso, dominada pelo pensamento dogmático. Tá, então se essa cultura está renascendo e na Idade Média ela foi morta, então quer dizer que os homens da Idade Moderna, que os homens do Renascimento, querem estabelecer uma distância em relação à Idade Média, não é em relação ao pensamento medieval, mas querem estabelecer uma aproximação com os homens da Idade Antiga. Então é como se a cultura na Idade Antiga fosse a cultura original, que tivesse morrido na Idade Média e estivesse renascendo na Idade Moderna. Tá, mas que cultura é essa? Bom, gente, vocês lembram que quando a gente fala em Idade Antiga,
especialmente ocidental, estamos falando da cultura grega e da cultura romana, não é? Então, os homens do renascimento cultural na Europa queriam estabelecer uma distância em relação à Idade Média, dominada pelo pensamento religioso dogmático, e uma aproximação com o período anterior, com o período de Grécia e de Roma, aonde vocês lembram que não existia ainda o cristianismo, não é? E era muito forte na cultura greco-romana o pensamento racional, através especialmente da filosofia. Vocês lembram que o pensamento filosófico vai surgir lá na Grécia Antiga, não é? Vai se desenvolver muito, vai chegar num patamar muito alto de uso de racionalidade, e em Roma foi a mesma coisa, não é? Então, quando a gente fala em renascimento cultural, a gente está falando, na verdade, gente, de uma nova forma de entender o mundo, uma nova forma de descobrir o mundo, influenciada, não é, pelo pensamento filosófico da Idade Antiga, com base no pensamento racional. Então, no lugar de aceitar explicações para o mundo dogmáticas, explicações para o mundo religiosas, os homens vão buscar explicações racionais, lógicas, científicas, não é? Muito ligado ao pensamento antigo. Vocês lembram que, por exemplo, Tales de Mileto, o primeiro filósofo, não é? Ele dizia que, na verdade, quem tinha criado o mundo não eram os deuses, não é? Mas que a primeira matéria teria sido a água, que teria originado as outras matérias. Olha só, gente, Tales de Mileto estava preocupado em dar uma explicação para o mundo que não fosse uma explicação religiosa, não é? Ele não se contentava com isso, ele queria comprovar cientificamente, não é, que era a água, tá? E dali o pensamento filosófico foi se desenvolvendo, Anaxímenes, Anaximandro, pensando, não era água, é o ar, não é o fogo, e foram desenvolvendo a ciência no mundo antigo. Mas vocês lembram que quando chega a Idade Média, não é, com a queda do Império Romano, vai haver uma dominação da Igreja Católica, na qual essas explicações elas vão ser colocadas de lado, não é, para ser usada a explicação religiosa, dogmática, com base na Bíblia. O que eu estou dizendo que é o pensamento dogmático? É o pensamento que ele tem como base a fé. Acredita ou não acredita, não é? Quando esse pensamento ele não precisa ser comprovado, pensamento dogmático, tá? Então, o renascimento cultural é o início da era moderna, tá? E é quando a gente tem, então, os homens da Idade Moderna saindo da Idade Média e procurando uma distância em relação à Idade Antiga, tá bom? Quando a gente fala renascimento cultural, estamos falando, na verdade, de uma nova maneira de entender o mundo, novos valores, tá? Que tem como base uma ligação com o pensamento antigo, que tem como base o uso da razão em oposição ao dogmatismo religioso. Muito bem, queridos. Então, vamos partir para o próximo slide aqui. Deixa eu tirar meu cabeção de cima. Eu vou colocar aqui assim, tá? Para vocês terem uma ideia. O berço do Renascimento, tá? Foi a Itália, tá bom? O que hoje a gente chama de Itália, na verdade, tá? Muito importante que a gente lembre que a Itália, como a gente conhece, não existia nesse período, não é? A Itália, como a gente conhece hoje, um país unificado, tá? Ele surgiu só no século XIX, 1849, tá? Então, ainda a Itália não era a Itália, tá? O que você tinha na Itália eram diferentes estados independentes. Então, se você olhar no mapa ali, ó, você vai ter o Ducado de Milão, não é? Você vai ter a República de Siena, você vai ter os estados pontifícios dominados pela Igreja, você vai ter o Reino de Nápoles, você vai ter a República de Veneza. Então, você tem, não é, diferentes estados, tá? Onde hoje era a Itália. Mas o renascimento cultural, ou seja, essa forma de pensamento racional, esses novos valores muito ligados à burguesia, tá? Uma nova classe em ascendência, surgiram primeiro na Itália, tá? Onde hoje é a Itália, na Península Itálica, e dali, tá? Vai se espalhar para o resto da Europa, tá? Então, galera,
é importante, colocando Itália berço do Renascimento, porque ele que vai surgir, não é na Península Itálica, que vai surgir essa nova forma de pensamento ligada à burguesia. Tá? Então, primeira questão importante, por que né, foi na Itália, tá, que surgiu esse renascimento? Que primeiro veio essa forma de pensamento nova, novos valores? Bom, primeiro fator, gente, naquela região havia um desenvolvimento comercial muito intenso. Tá? Tá, mas como assim um desenvolvimento comercial muito intenso? De onde que veio isso? Galera, vocês lembram que tem um acontecimento lá na Baixa Idade Média, depois das Cruzadas, século XII, século XIII, que a gente chama de renascimento cultural, não é? Desculpa, renascimento comercial, né? Que vai levar ao renascimento urbano, beleza? Na Idade Média, século XII. Bom, por que aconteceu o renascimento comercial, tá? Por conta das cruzadas, não é? As cruzadas abriram novas rotas comerciais, ligando os feudos, ligando a Europa cristã ao Oriente, não é? E isso vai fazer com que existam rotas que levam às especiarias, tá? E isso vai levar a um desenvolvimento da burguesia, as feiras feudais, os burgos vão crescer, vocês estão lembrados disso, né? Se você não estiver lembrado, volte para a aula de Baixa Idade Média. Bom, queridos, então a Itália, vocês lembram que a burguesia da Itália, não é? A burguesia de Florença, de Gênova, de Veneza, financiou a Quarta Cruzada, não é? Que é a chamada Cruzada dos Comerciantes, tá? Que foi uma cruzada motivada, não é, pela intenção de dominação de rotas comerciais por conta da burguesia que vivia nessa região, tá? Então, quando a Idade Moderna começa, lá no século XV, ou seja, quando a Idade Média acaba, os estados aí da Itália já estão com uma burguesia muito rica, uma burguesia que tem muito comércio. Essas cidades são cidades muito movimentadas, são cidades onde você tem muita troca cultural, onde tem muita gente de muito lugar diferente fazendo comércio, tá? Então, essa é a primeira questão. A segunda questão é que, como eu falei para vocês, o renascimento comercial vai levar ao renascimento urbano. Então, você tem um desenvolvimento urbano. Você tem muitas pessoas morando em cidades, morando em burgos, não é? Não é como no resto da Europa, que ainda é feudal, que ainda é agrário, não é? Claro que você tem uma parcela da população ainda morando no campo, de camponeses, mas na Itália você já tem as cidades muito vivas, muito intensas, muito comércio, não é? Muitas trocas, tá? E nessas trocas, muitas delas, como eu falei para vocês, são feitas com os árabes, não é? Os árabes que trazem as especiarias do Oriente, tá? As especiarias, vamos lembrar, né? São produtos com alto valor comercial, tá? Então, produtos que não tinham muito na Europa: cravo, canela, pimenta, seda, porcelana, não é? Que vinham da China, da Índia, da Indonésia, as Índias, né? O nome genérico para o Oriente. Tá. Então, o que acontece? A gente tem uma questão muito importante. Quando o Império Romano caiu, tá? Muitas dessas obras de filósofos como, por exemplo, Platão, Aristóteles, Anaxímenes, filósofos do Império Romano, tá? Foram queimadas pela Igreja Católica porque eram vistas como obras pagãs, tá? Obras não cristãs, obras que iam contra, inclusive, os valores da Igreja Católica. Então, no mundo ocidental, no mundo da Europa, muito dessas obras se perderam, tá? No entanto, os árabes, tá? que valorizavam demais o conhecimento científico, tá, gente? As cidades árabes tinham muitas universidades também, tá? É engraçado porque a gente não fala muito disso, mas é verdade, tá? Então, por exemplo, a cidade de Meca, a cidade de Medina eram grandes centros, tá? de produção de conhecimento, ok? Lá essas obras eram lidas. Os árabes tinham traduzido do latim e do grego para o árabe essas obras. E durante a Idade Média, enquanto a igreja queimava essas obras, no mundo oriental, no mundo árabe, essas obras elas foram guardadas, foram traduzidas. E
Quando acabou a Idade Média, a Itália, que fazia comércio com os árabes, passou a traduzir novamente para suas línguas, para o italiano, essas obras dos filósofos que foram salvas, que foram guardadas, certo? Pelos árabes. Então, por que a gente hoje lê Platão? Por que a gente hoje pode ler um livro do Aristóteles, ir lá e comprar e ler e estudar? Porque os árabes salvaram essas obras, traduziram para o árabe, não é? Durante a Idade Média, tá? Quando a igreja estava, na verdade, queimando esses caras, dizendo que eles eram pagãos. Então, tem essa terceira questão, que é o contato com os árabes, não é? Faz com que os italianos, nessas cidades, retomem esses filósofos que são importantes, porque eles trazem, não é, essa herança do pensamento racional, do pensamento filosófico, da justificativa para os acontecimentos, para os fenômenos, que não é uma justificativa religiosa dogmática, tá bom? Até porque eles estão escrevendo antes do surgimento da Igreja Católica. Uma quarta questão é que a Itália é uma herdeira natural do Império Romano. O Império Romano antigo, não é, surgiu justamente em Roma, não é? Surgiu justamente na Itália. Então você anda pela Itália e você naturalmente vê grandes obras, grandes construções romanas, tá? Até hoje. Se você pega um avião, vai lá viajar para Roma, andando por Roma, você vê que Roma é uma cidade muito interessante, porque hoje é um sítio arqueológico a céu aberto. Está andando por Roma, tem um prédio moderno de um lado, do outro lado tem um coliseu, não é? Do outro lado tem um templo panteão, não é? Um templo romano antigo. Então, naturalmente, os homens do Império, os homens que viviam na Itália, tinham esse contato com o mundo antigo. Então, para eles, havia já esse contato natural, não é? Com os homens do mundo antigo, tá bom? E também, por último, como na Itália você tem pessoas com muito dinheiro, não é? Vai surgir uma prática que é o mecenato. Anota aí, gente, o mecenato. Mecenas é uma pessoa com dinheiro que financia um artista, tá? Que paga um artista para produzir obras. Tá? Mecenas não é aquele que compra uma obra, é aquele que financia um artista. Tá? Então, por exemplo, o Banco Santander hoje fez um acordo com o artista X para produzir tantas obras, tá? Para produzir 10 quadros sobre a pandemia de Covid. O mecenas, nesse caso, é o Banco Santander, que está financiando o artista. Naquele período, os mecenas eram burgueses com muito dinheiro que financiavam artistas, tá? Por que isso era feito? Isso era uma demonstração de status, não é? Quanto mais você financia artistas, mais bem visto você era na época. Então, vocês lembram que o Renascimento Cultural, não é, esse processo de transição da Idade Média para a Idade Moderna, tá? Uma mudança na forma de olhar o mundo, uma mudança na forma, nos valores, como as pessoas olhavam as coisas, e uma tentativa de desprendimento em relação a um mundo medieval e seus valores também, né? Ligados à religiosidade, ligados ao dogmatismo e à Igreja Católica, não é? Bom, vocês viram na aula passada que o berço do Renascimento vai ser justamente a Itália, tá bom? Itália, o local onde você tinha um comércio muito intenso desde a Quarta Cruzada, um desenvolvimento urbano junto com uma burguesia muito poderosa, não é? Desse comércio você tem o contato com os árabes, não é? E junto com o contato com os árabes, as obras dos filósofos da antiguidade, tá? Os filósofos greco-romanos, que acabam por fazer um novo contato, não é, do mundo ocidental com o racionalismo, não é? Vai acabar influenciando esse rompimento, tá, com o pensamento dogmático da Igreja Católica. Por si só, a Itália é cheia de monumentos, não é, cheia de documentos, cheia de fontes relacionadas ao mundo antigo, tá? De forma que eles são herdeiros naturais desse mundo antigo, e daí essa ligação e essa tentativa de resgatar, de renascer, não é, a forma de pensamento e de ver o mundo do Império Romano, não é?
E ali, como tem grandes comerciantes, vai surgir uma forma de financiamento dos artistas, que era o mecenato, não é? Burgueses, pessoas com muito dinheiro, pagavam artistas para a produção de obras que eram expostas em suas casas, em galerias de arte, em igrejas, como a gente vai ver, e isso trazia um status social, não é, para aquela pessoa que estaria financiando os artistas, tá bom? Queridos, o que acontece então? Tá? Naquele momento, no momento do Renascimento, tá? Já era possível ver nas cidades europeias, tá? Um tipo de arte que estava, digamos assim, já no processo, tá? De transição, beleza? Essa arte é a arte gótica. A arte gótica ainda não é uma arte renascentista, tá? Mas é um tipo de arte de transição. Transição em que sentido? A transição para a era moderna. A transição que vai, digamos assim, expressar a perda de poder da Igreja Católica. Tá bom? Queridos, como vocês sabem, a arte, tá, de cada período é uma fonte histórica, não é através da arte vocês podem fazer uma leitura da sociedade. Vocês querem fazer uma leitura da sociedade contemporânea, da sociedade em que a gente vive hoje, basta você olhar para os artistas, não é? Para os pintores, para a arquitetura, para os músicos, e aí você vai ter diversos retratos da nossa realidade, não é? Então, vou dar um exemplo aleatório sobre a nossa realidade contemporânea. Você quer ver a desigualdade? Basta você pegar uma letra de um sertanejo universitário, né, e de um rap da favela. Eles retratam realidades completamente diferentes, não é? A realidade de uma classe média e a realidade de uma classe pobre, não é? Então, da mesma maneira, tá? A arte naquele período também, né, é uma fonte histórica e fala sobre aquele período, tá? A arte gótica, então, gente, é essa arte de transição, tá? Do período feudal para o período moderno, que traz para gente algumas reflexões importantes, tá? Então, queridos, primeira coisa importante, eu vou tirar o meu cabeção aqui da frente, tá? É, o que foi a arte gótica, tá, gente? A arte gótica foi uma arte urbana, tá bom? Então, basicamente, ela tem dois elementos. O primeiro é uma arte urbana e o segundo que é uma arte religiosa. Então, uma arte religiosa nas cidades, tá? O que acontece, gente? Vocês lembram que durante a Baixa Idade Média, com a ascensão da burguesia, não é, após as cruzadas, tá? As cidades passam por um processo de crescimento, elas passam a ser grandes centros de comércio, de negociação, não é? E a Igreja Católica, tá? Ela desconfiava e ela olhava com olhos ou tentava reprimir, não é? Essa ascensão da burguesia. Por quê? Porque, como vocês lembram, a sociedade medieval é uma sociedade estamental, uma sociedade onde ela tem uma rígida organização social sem mobilidade social. Então, se você está no terceiro estado, se você é camponês, se você é burguês, você não pode ir para o segundo estado, não é? Que é onde estão os nobres, não é? Nascidos com, é, com uma herança de sangue, tá? Que é justificado pela Igreja Católica como uma vontade divina. Muito bem, o que vocês já viram. Então, o que acontece, gente? A Igreja Católica tinha um preconceito, tinha uma restrição em relação aos burgueses que estavam ganhando muito poder financeiro, não é? E esse poder financeiro, o poder do comércio, vinha substituindo o poder fundiário, o poder das terras dos nobres. Então, o que acontece? O terceiro estado estava se tornando mais relevante que o segundo estado. E a Igreja Católica condenava o lucro, não é? Dizia que o lucro era usura, era lucrar com algo que não era seu, que era com o tempo, não é? E o tempo só a Deus pertence. Já falamos sobre isso. Então, para marcar presença, tá, em relação aos burgueses, tá, que também haviam restrições em relação à Igreja Católica, a Igreja Católica começa a criar, não é, grandes construções nos centros urbanos, nessas cidades, tá? Então você vai ter, por exemplo, na França, né, que foi um dos berços da arte gótica, tá? Grandes catedrais construídas nas cidades, tá? E essas catedrais, elas tinham que ser chamativas, tá? Para quê? Para que todos lembrassem de Deus, mesmo nos locais onde você tinha uma atividade que não era
cristã, uma atividade que não era espiritual, que era o comércio. Né? Então, o comércio, a riqueza, muito ligada ao mundo material e não ao mundo espiritual, tá bom? Queridos, então a arte gótica ela já revela, tá, essa arte de transição. Aqui nessa imagem eu trouxe para vocês, eu vou passar o mouse em cima, tá? O vitral da catedral gótica talvez mais famosa do mundo, que é a Catedral de Notre-Dame, né? Notre-Dame, famosa, que pegou fogo ano passado, tá? Notre-Dame, gente, foi construída então no século XII, tá? Então nesse período da arte gótica mesmo, e é um exemplo, digamos assim, fundamental da arte gótica, tá? Uma característica muito importante da arte gótica é o vitral, tá vendo? Por quê? Porque como não existia luz elétrica, a iluminação era feita através de vitrais ou através de velas, de essas luzes ah, com cera. Bom, o que acontece? O vitral da arte gótica é sempre colocado em cima. Por quê? Porque a luz que vem de cima ilumina as partes baixas da igreja, não é? E gera essa penumbra que vocês estão vendo. Então, ela sintetiza a visão de mundo católica, não é? A cosmologia católica. Por quê? Porque na cosmologia católica, o mundo a Terra é um mundo de provas e expiações, é um mundo que é uma cópia imperfeita do mundo divino. Então, a luz de cima, a luz de Deus ilumina esse mundo escuro, esse mundo de trevas, que é o mundo terreno, o mundo da carne, não é? Então, de certa maneira, aquilo ali era na cidade, não é? Uma construção que trazia a presença e o poder da Igreja Católica, mesmo a Igreja Católica em crise, tá bom? Queridos, então aqui, né, Notre Dame, tá? Uma catedral chamativa, essas duas colunas, né, que apontam para o céu, uma conexão, não é, com o mundo celeste, tá? Queridos, então o que acontece? Vamos lá para as principais características do Renascimento, tá bom? Então vou colocar minha carinha aqui do lado, tá? O que você tem, gente? Você tem então novos valores, tá? O que são valores? É a forma de enxergar, de olhar para o mundo, tá? Que vão surgindo nessas cidades. Então, o mais importante é que vocês se lembrem que essa forma de ver o mundo está ligada com um modo de vida novo, que é o modo de vida da burguesia, que é o modo de vida urbano, que é o modo de vida ligado à atividade comercial, ao mercantilismo, ou seja, ao capitalismo, tá? Bom, então, algumas características importantes. Gente, primeira questão fundamental que vai surgir, tá, nessas cidades é o que a gente vai chamar de humanismo, tá? O que é um humanismo? O humanismo é uma valorização do ser humano, que seria visto como uma criação privilegiada de Deus. Bom, gente, vocês lembram que na Idade Média, não é? Em oposição, não é? Ao humanismo, a gente tinha o espiritualismo. Então, a Igreja Católica na Idade Média, ela valorizava, pelo menos ideologicamente, tá? O espírito, não é? Então, tudo que era ligado ao mundo material, ao mundo terreno, era visto com olhos de desconfiança. Então, festas, a riqueza, o prazer carnal, isso era desqualificado, não é? E junto com isso era desqualificado o ser humano, não é? Que era visto como corrompido, como pecador, né? Tem a ver com o pecado original. Já nessas cidades italianas, onde está surgindo o renascimento cultural, você começa a ver um humanismo surgir, que é o quê? No lugar do espiritualismo, um humanismo. Então, valorizar o ser humano. Então, é vista de uma outra maneira, tá? essa ideologia da Igreja Católica. Então, se Deus criou o ser humano, não é porque o ser humano é desqualificado e é pecador, mas é uma criação original, uma criação privilegiada. Né? Então, a gente deve valorizar aquilo que é humano. O ser humano chora, o ser humano sorri, o ser humano faz festa, o ser humano sente prazer. Então, as pessoas começam a ter uma valorização maior daquilo que é humano. E isso começa a aparecer nas artes. Então, a gente vai depois dar uma analisada que nas artes os personagens começam a ter expressões humanas. O choro, a tristeza, a raiva, né? Isso passa a ser retratado e passa, inclusive, a ser divinizado. Porque isso é algo de Deus.
não é? Na Idade Média não era assim que acontecia. Na Idade Média isso não importava, não era para ser retratado porque estaria ligado à carne. Então quando a gente pega, por exemplo, um escritor aí do Renascimento, Shakespeare, o pai do humanismo, tu vai ver que Shakespeare vai ter obras que vão falar, não é, da raiva. Outras obras ele vai falar do amor, coisas humanas, sentimentos humanos, tá? Isso vai levar a gente ao antropocentrismo, não é? Então, a ideia de que o ser humano se encontra no centro do universo. Em que sentido o centro do universo? O antropocentrismo está se opondo ao teocentrismo. Então, na Idade Média, o teocentrismo, o que que era? Era você colocar o Deus no centro das questões. Então, todas as explicações para o mundo são religiosas, são dogmáticas. Tá? Agora, no antropocentrismo, você entende que o ser humano é capaz de buscar as respostas e entender o mundo através da sua própria cabeça. Então, por que que chove? Ah, porque Deus quis, vai dizer o teocentrismo. Não. No antropocentrismo vamos achar uma explicação racional, com a nossa própria cabeça, né? Então, chove porque há um deslocamento, não é, de massas de ar, não é? Por conta da diferença de pressão. Então, percebe? E isso já é uma explicação racional, é uma explicação em que parte da cabeça do próprio homem, não é? Então, o homem começa a colocar de lado essa explicação religiosa, tá? O individualismo, então, se o ser humano é importante, cada ser humano é diferente um do outro. Cada ser humano tem uma cabeça diferente, não é? Então, cada ser humano deve ter a liberdade de ser quem ele é. Diferente, por exemplo, da Idade Média, onde existia o coletivismo, que era o quê? Se você é camponês, pense como camponês, faça coisas que camponês fazem, camponesices. Se você é nobre, pense como um nobre e faça nobrices, coisa que o nobre faz. Então você não podia pensar com a sua própria cabeça, não é? Você tinha que pensar de acordo com o seu estamento, com a sua classe. Na sociedade moderna, não é? Você tem essa liberdade de ser quem você é, ou pelo menos tentar ser, tá? Então, o racionalismo, que a gente já viu, não é? Que é essa ideia de buscar explicações lógicas, explicações comprováveis, explicações que não envolvam conteúdo religioso. O naturalismo, que tem a ver com o humanismo. O naturalismo é o quê? É você admirar, é você valorizar o mundo natural, o mundo material, a natureza. Na Idade Média, era mal visto você, por exemplo, admirar uma bela paisagem, admirar um belo homem, uma bela mulher, admirar um belo cenário. Por quê? Porque isso é ligado ao mundo material, tá? Bom, isso vai levar a gente ao hedonismo, tá? O que que era o hedonismo, gente? Era a valorização do prazer, tá? O prazer que era um, um, uma característica humana, tá? Então, o que que a gente vai ver? Pessoas que, para se libertar desses valores da Idade Média, eles começam a, é, eu tô- eles começam a é, buscar prazer. Então, pessoas ricas ou pessoas pobres que queriam só viajar para conhecer belas paisagens, belos lugares, sentir prazer com isso. Pessoas que queriam viver de uma forma, enfim, não é buscando prazer em diferentes atividades. Tá? O pensamento racional vai levar ao cientificismo, que era o quê? Era a, a busca pelo conhecimento racional e experimental, não é? Do mundo, tá? A gente vai falar um pouco mais disso depois. O empirismo, que era você buscar o conhecimento através de tentativa e erro, então através das experiências no mundo material, não é? Então a gente vai ver que os cientistas, tá, desse período testavam, não é? Iam para o mundo material, coletavam e dali produziam o conhecimento, tá? A gente vai ter, por exemplo, um Da Vinci, que não é necessariamente um cientista, era um pintor, mas que, para produzir o conhecimento usado nas suas obras, ele abria corpos, estudava anatomia humana, estudava matemática, estudava natureza, tá? E a inspiração na cultura clássica, na cultura do mundo greco-romano, como eu já falei para vocês, especialmente em relação às formas de uso da racionalidade, tá? Então, tudo isso vai se misturar aí nas cidades italianas, vão influenciar os artistas, vão influenciar os intelectuais, vão influenciar todos, e dali começam a se espalhar para o resto da Europa. Tranquilo? E isso vai ser, digamos assim, a base cultural, a base dos valores da Idade Moderna. Tá? Inclusive,
que depois, né, vai influenciar, inclusive, a própria idade contemporânea. Tranquilo, queridos? Seguinte, vamos dar uma olhadinha aqui. A gente viu que nessas cidades italianas, tá, que correspondia à Itália, né, nesses burgos, tá, surgem novos valores, ou seja, um novo modo de olhar para o mundo. Tá? Esses valores estão ligados ao humanismo, o antropocentrismo, o individualismo, o racionalismo, o naturalismo e por aí vai. Tá bom? Queridos, mas como eu falei para vocês, a arte, tá, ela expressa a sociedade da época, tá? Os valores, os modos como, o modo como as pessoas olham, não é o mundo. Então a gente vai dar uma olhadinha, tá, em algumas obras e compará-las, tá, para a gente ver como que esses novos valores foram projetados, tá, nessas obras, beleza? Então, queridos, primeiramente, eu estou mostrando aqui para vocês duas obras, tá? Eu não estou botando o nome do artista. Uma obra é uma obra produzida na Idade Média, a outra obra é uma obra produzida na Idade Moderna, durante o Renascimento, tá? Eu quero que vocês percebam que o tema que está sendo retratado aqui é um tema religioso, tá? Então a gente está vendo dois olhares de dois artistas sobre o mesmo tema religioso, que é o quê? Maria com Jesus. Um tema clássico que durante a Idade Média foi muito retratado nas igrejas, nas iluminuras, tá? E também durante o período moderno, tá? Então, eu vou baixar aqui, ó, tá vendo que no slide posterior a gente tem, né, a figura medieval sendo iluminada, aqui a figura moderna. Então eu quero começar com a figura medieval, tá? Então, primeira coisa, notem o fundo. Vocês percebam que no fundo não há uma relevância para o artista, tá? Aonde que está Maria e aonde que está Jesus? Não importa, tá? O importante é passar a mensagem religiosa. Maria é mãe de Jesus, tá? Então, eu queria que vocês olhassem também o modo como Jesus está sendo retratado. Eu vou passar o mouse aqui por cima, ó. Se você for olhar Jesus, ele parece um filhotinho de cruz credo, não é? Por quê? Porque ele não tem pescoço e ele está sendo retratado como um adulto pequeno, não é verdade? Ou seja, não há uma importância de retratar a individualidade de uma criança, né? Que elementos tornam uma figura criança? Isso não importa, tá? Outra coisa, percebam a expressão. A expressão dos dois é praticamente a mesma, tá? Ou seja, também não se tem uma valorização do humanismo. Ou seja, o que essas pessoas estão sentindo, né? O que uma criança sente, o que uma mãe sente carregando um filho no colo, não importa. Isso são valores terrenos. O que importa é a mensagem da Bíblia. Maria é mãe de Jesus, tá? Então, essas são algumas características importantes da arte medieval. Então, focada no espiritualismo, focada no dogmatismo, focada no coletivismo, não é? Sem uma importância, tá? De retrato do individualismo ou do humanismo dessas pessoas. Agora vamos voltar aqui, tá? Para a figura moderna. Eu queria que vocês vissem. Então, primeira coisa, da mesma maneira, vamos olhar o fundo. Você percebe que ainda não se tem, não é, um retrato fidedigno do fundo, tá? Onde que essas pessoas estão. Mas já há uma importância de mostrar o quê? Que ela está flutuando sobre nuvens, não é? Que parece ser um teatro, algum lugar que ela está chegando, tá? Você percebe que tem um vento no véu dela, tá? Ou seja, já há uma relevância de retratar o local em que essa pessoa está, não é? Outra questão importante, olhem para cada indivíduo na imagem. Então, tem um senhor, tem uma senhora, tem anjos, Maria e Jesus, não é? O que você vê? Que Maria e Jesus estão sendo retratados de forma diferente, não é? Ou seja, você consegue reconhecer que Maria é uma adulta e que Jesus é uma criança, não é? Ou seja, há elementos que caracterizam a individualidade desses dois. Da mesma maneira que há elementos que você pode ver na expressão do Senhor olhando para Maria e na expressão daquela jovem que está olhando para os anjos. Até mesmo nos anjos há expressão, não é? Então, percebam a diferença, a importância em retratar cada indivíduo, em retratar o fundo, em retratar
os sentimentos, a expressão, tá? Não é que o artista pensou nisso diretamente, pensando, eu vou fazer uma arte diferente da Idade Média, porque na Idade Média não tinha expressão. Não, simplesmente isso foi pintado de acordo com os valores daquele período, não é? Então, o que isso quer dizer? Que a arte está expressando o modo como as pessoas estão pensando na Idade Média, tá bom? Queridos, tem uma outra questão importante aqui, tá? Que eu não falei para vocês, que é a questão do livro que eu estou colocando aqui, tá? Mas especialmente a questão da imprensa, tá? A gente vai ver isso na aula de reformas religiosas, tá? Mas lá na região do Sacro Império Romano Germânico, tá? Onde hoje é a Alemanha e a Áustria, surge a primeira impressora, tá? Que era chamada de tipos móveis. Quem vai desenvolver esse sistema é Johannes Gutenberg. E a imprensa, ela vai gerar uma mudança muito grande na cultura, tá? Da sociedade da época. Por quê? Porque livros que antes havia uma dificuldade de serem copiados, não é? Passam a circular em número maior. Então, por exemplo, a Bíblia, por exemplo, livros de filósofos, tá? Passam a ter uma facilidade em serem copiados. Como é que era feito na Idade Média? À mão, especialmente pelos monges copistas nos mosteiros, como eu falei para vocês. Então, o livro era um objeto raro, não é? Inclusive, quem lesse também era um saber raro. Com os tipos móveis, que é uma espécie de grande carimbo, então você perceba que cada letra que está ali pode ser trocada, formando, não é, novos conjuntos de frases, tá? Então, através desses grandes carimbos, vai se produzindo os livros, tá? Então, era possível fazer cópias de muitos livros ao mesmo tempo, o que vai fazer com que as pessoas tenham maior acesso à informação, tá? Isso vai colaborar para a propagação, por exemplo, tanto da Bíblia, como a gente vai ver o resultado disso na Reforma Protestante, na Reforma Luterana, que a gente vai falar no próximo vídeo, mais especialmente dos filósofos, tá? Do conhecimento. Então, vai propagar essa visão de mundo racionalista, tá? Galera, o Renascimento, tá, é dividido pelos historiadores em 3 fases, tá? O nome é em italiano, beleza? Porque esse Renascimento vai surgir na Península Itálica, tá? Mas tem a ver com o nome do século em que aquela mudança está acontecendo. Então, as 3 fases são 300, 400, 500. Então, 300 se refere ao século XIV, tá? Porque o século XIV começa em 1300 e alguma coisa. Então, 300. 400, desculpa, 300, século XIV, tá? Porque o século XIV começa em 1300 e alguma coisa. 400, em relação ao século XV, porque o século XV começa em 1401. 500, relacionado ao século XVI, né, que começa em 1500 e alguma coisa, tá? Então, seguinte, gente, 300, 400, 500. O 300, percebe, ainda estamos nos referindo ao século XIV, então ainda estamos na Idade Média, tá? Então já faz parte ali daquela cultura gótica, tá? No processo de transição. Eu trouxe para vocês aqui 2 grandes nomes do 300, que é o Dante Alighieri, e o Giotto na pintura, Dante na filosofia, não é? E o Giotto na pintura, tá? Então, você percebe, já uma transição da cultura teocêntrica para antropocêntrica. Então, tirando, né, a explicação divina e a visão em relação a Deus como fundamental, para trazer o homem para o centro. Então, isso vai se revelar nas pinturas. A maioria dos artistas daquele período eram ligados à Igreja Católica, tá? Então, o que você vê, tá? Vamos analisar essa pintura do Giotto. A gente está vendo aqui uma pintura retratando São Francisco de Assis, tá? São Francisco de Assis, que é aquele santo ligado aos animais, não é? E vai criar a ordem franciscana. Bom, você percebe que o São Francisco, ele está já sendo retratado com uma certa individualidade em relação àquele outro monge que está na obra, não é? Você percebe um certo movimento e um certo fundo, tá? Na pintura.
Vou passar para uma outra obra do Giotto, famosa, A Lamentação. Então você percebe que cada figura na imagem está com uma expressão, não é? Muito embora ainda essas figuras sejam, né, meio travadas, tá? Perceba esse personagem aqui, né, exclamando, chorando, ainda com uma expressão um pouco travada, mas já existe uma importância em tentar retratar cada pessoa, como cada pessoa está agindo, elementos que diferenciem cada pessoa, mesmo Jesus, né, com uma fisionomia de dor, tá? Pessoas com fisionomia também de dor, de pena, os próprios anjos, tá? Com expressão. Então, no Trecento ainda são temas religiosos ligados à Igreja Católica, mas já com uma tentativa de antropocentrismo, de focar nos humanos e não só no tema, tá? O Dante Alighieri, aquele que é a grande obra dele, a Divina Comédia, fala sobre o inferno, não é? Então, mas não é o inferno comum, tá? É o inferno visto pelas pessoas que estão no inferno. Então ele vai trazer nobres famosos da época, papas, como é que essas pessoas estariam se comportando no inferno. Então percebe, tem um enfoque no humano e não só um enfoque religioso. Tá? 400 é quando a gente vai ter já o auge, né? Entramos no auge do Renascimento, tá? Então estamos no século XV, então já o início da Era Moderna, não é? Onde a gente vai ter as cidades italianas muito ricas. O centro do Quattrocento vai ser a cidade de Florença, tá? Um centro comercial muito importante. E a principal família de mecenas, a família Médici, tá? Família muito poderosa, que para consolidar o seu status de burguês, financiava grandes artistas, como o Botticelli e o Da Vinci, tá? Para criar obras para a cidade, para sua casa, para as igrejas daquele local, não é? Havia inclusive toda uma disputa em relação à burguesia, não é? De status, quem era mais rico, quem era mais poderoso, quem financiava grandes artistas, não é? Ou tinha obras mais importantes, tá? O destaque, tá, para as obras desse período é realmente a pintura de óleo, tá? Então, você vê que, assim, em geral, a gente fala do Botticelli, Nascimento de Vênus, que eu vou mostrar para vocês, né? Mas o maior nome do Quattrocento é, sem dúvida, o Da Vinci, tá? Por quê? Porque o Da Vinci, ele não só foi um pintor genial, como ele era um símbolo do Renascimento em relação à sua individualidade. Ele não só pintava, mas ele era interessado por física, botânica, engenharia, urbanismo, e todo o conhecimento dele se condensava nas suas pinturas. Então ele fazia uma série de estudos para colocar esses estudos na pintura, tá? Ele também foi um inventor, né? Inventou paraquedas, tanque de guerra, uma série de invenções que só séculos depois foram colocadas em prática, tá? Então ele é o retrato do homem do Renascimento, aquele homem interessado em conhecer a natureza, em conhecer o mundo, em produzir conhecimento, não é? Aqui à esquerda eu coloquei para vocês uma das obras clássicas, que nem foi uma pintura, não é? É só o seu caderno de estudo, que é o Homem Vitruviano, tá? Que mostra as proporções do corpo humano, né? As proporções do corpo humano formam um círculo, né? Ou seja, as proporções do corpo humano são equilibradas. E isso ele produziu com conhecimento matemático e um conhecimento biológico, ele abria cadáveres, tá? Algo proibido pela Igreja Católica, inclusive, e produzia o seu conhecimento, tá? Aqui uma comprovação de que ele realmente abria cadáveres, então o seu caderno de anotações mostrando o corpo humano, né, o esqueleto, os fetos, tá? Havia uma espécie de contrabando de corpos naquele período, né? Mas ele tinha proteção, não é, de nobres e burgueses, né, especialmente da família Médici, muito poderosa, então ele conseguia fazer essas obras, tá? Aqui então, para vocês verem um tema religioso, que já deixa de ser relevante para aquele período, tá? A Virgem dos Rochedos, então vocês percebam as proporções do corpo humano, o fundo, não é? Aqui já entra a questão do ponto de fuga, que é um ponto no centro da obra que coloca a perspectiva, não é? Então, o que está mais ao fundo menor, para trazer um certo realismo, né? Então, perceba a influência do naturalismo, da observação do mundo natural e a influência disso na obra, né? Aqui, talvez, a obra mais famosa dele, A Última Ceia, não é? Então, retratando cada apóstolo na Última Ceia,
com uma certa expressão, não é? Revelando a sua personalidade, tá? De acordo, claro, com as leituras bíblicas, beleza? Aí a gente vai entrar. Deixa eu até mostrar para vocês aqui, gente. Acabei passando, tá? O Nascimento de Vênus, tá? Do Botticelli. Então, aí você percebe que já tem proporções também do corpo humano, também tem fundo e, especialmente, não é um tema religioso, não é? É um tema greco-romano, tá? Da cultura greco-romana. Então, já revelando esse rompimento, tá? Com a cultura medieval. Queridos, aqui a gente entra no Cinquecento, tá? Aqui é quando já o Renascimento começa a se espalhar pelo resto da Europa, beleza? E a Igreja Católica começa a entrar na jogada novamente como mecenas. Então, começa a contratar esses artistas para retratarem temas religiosos, uma vez que estava escapando das mãos da Igreja, não é? O poder de controle e produção de conhecimento e das obras artísticas, tá? Então, o que a gente vai ver aqui, gente? O epicentro, o centro, tá, do Renascimento já vai ser Roma, beleza? E você vai ter aí na literatura o Príncipe, tá, do Nicolau Maquiavel, e pintores como, por exemplo, o Rafael e o Michelangelo, né? Michelangelo que também era escultor, e entre 1 milhão de artistas, tá? Então, aqui eu trouxe para vocês uma obra, né, à direita, que é a Capela Sistina, tá? Então aqui é a criação do homem, tá? Adão e Deus. Gostaria que vocês notassem que Deus está sendo retratado de forma humana, então o antropocentrismo, não é? Atrás aqui, ó, dizem que isso aqui é um cérebro, tá? Representando a racionalidade. Adão é muito parecido com as figuras romanas, tá? Com as estátuas romanas. Da mesma maneira Deus, né? Bombado aqui, ó. Agora eu quero passar para vocês o teto da Capela Sistina, tá? Foto que eu tirei para vocês aqui, retratando a Gênese, tá? O capítulo da Gênese. Isso aí foi quando a Igreja Católica passa, não é, a ser mecenas, tá? Michelangelo que já tinha, né, era conhecido na Itália. E aqui, só para vocês verem, eu fiz uma jogada mostrando para vocês onde está, não é? Em meio a toda a obra, tá? A criação, beleza? Olha o tamanho da obra, que levou anos para ficar pronta, tá? Um conhecimento absurdo, tá? Do corpo humano, tá? Para poder produzir essas obras na proporção correta. Aqui Maria de Jesus, que é um detalhe também da Capela Sistina, então eu queria mostrar para vocês como Jesus está parecido com, sei lá, um Hércules ou qualquer outro deus grego, tá? Aqui já uma escultura, tá, do Davi, ou melhor, do Michelangelo, que é Davi, né? Olha o tamanho da obra, mas eu queria mostrar para vocês as proporções do corpo humano, não é? E Davi é praticamente um deus grego também, tá? Outra obra do Michelangelo, a Pietà, famosíssima, beleza? Então, percebam o conhecimento que esse cara tinha de corpo humano para retratar Jesus morto no colo de Maria dessa forma, né? Com todos os músculos, com um realismo absurdo, tá? Essa obra pesa toneladas, mas olha o manto de Maria como está caindo, não é, sobre o seu corpo. A Escola de Atenas, tá? Essa aqui eu botei Michelangelo, tá errado, é Rafael, que revela também, não é, os principais filósofos aí do mundo greco-romano. Aí você tem Platão e Aristóteles, tá? Discutindo filosofia, não é? Platão apontando o dedo para cima, falando da sua teoria sobre o mundo das ideias, e Aristóteles apontando para baixo, falando sobre a sua teoria empirista, né? O debate filosófico entre mestre e discípulo, não é? Aristóteles, discípulo de Platão. Então, dois filósofos que influenciaram demais no Renascimento. Tranquilo? Queridos, isso vai levar a um renascimento científico, tá? Com Nicolau Copérnico, Kepler, Galileu Galilei, e por aí vai, tá? Então, a descoberta do mundo, beleza? E é isso aí, queridos. Galera,
muito obrigado. O Renascimento, então, se espalha pelo resto da Europa, Alemanha, Holanda, Portugal, Espanha, tá? Conversamos mais na próxima aula. Gente, galera, muito obrigado e até mais. Tchau, tchau.